Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos ler até o versículo 9. Fala sobre preparação, entrada na terra de Canaã. Josué 1, versículo de 1 a 9. Obrigado, pastor Gilmar. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, mais uma vez nós queremos te agradecer por essa palavra que está sendo nesse momento, ó Deus, liberada sobre a tua igreja. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade, fale conosco, ó Deus, libere uma palavra rema nesta noite, uma palavra de revelação, de direção, de discernimento e autoridade espiritual para o teu povo, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. A igreja pode se assentar. Irmãos, esse texto ele tem muitas lições que nós podemos extrair desse texto. E uma coisa maravilhosa, irmãos, foi a experiência que Josué teve logo após a morte de Moisés. Ter uma experiência tão tremenda, tão poderosa do Senhor ter falado com ele. Dessa maneira, Deus falou: ser forte e corajoso. E às vezes, irmãos, há quem considere que ser corajoso é não ter medo, ou até gostar, de viver perigosamente. Na terça-feira passada, nós não conseguimos chegar aqui à igreja, e o nosso itinerário, a gente pega ali a Abelardo Bueno, passa ali por baixo daquela ponte ali do início da Ayrton Senna, e a gente pega o início da linha amarela, e a gente entra ali numa bifurcação
que vai sair ali entre a Cidade de Deus e o Anil. Então chega um momento ali que tem uma bifurcação, né? Quem vai para a esquerda pega a Cidade de Deus ou retorna para a linha amarela, ou a direita que segue ali em direção, passa pelo Anil em direção à freguesia, para a gente pegar um atalho para chegar mais perto ali na Serra do Grajaú, Jacarepaguá. E eu suspeitei do engarrafamento, achei que estava muito estranho aquele engarrafamento naquela terça-feira. E aí eu comecei a ligar para o Ney, a gente fica preocupado, né, porque quando eu trabalho em Realengo, né, então eu pego a Transolímpica para chegar em casa, pegar a Andréia, se arrumar rapidinho para a gente estar aqui na igreja. Então é cronometrado, né, senão a gente atrasa. Então a gente começou a desconfiar, o que está acontecendo? Aí quando eu passei pela primeira viatura da polícia, a gente ainda pensou que era uma blitz, alguma coisa, e daqui a pouquinho, moto vindo na contramão, outras viaturas da polícia, né, até viatura e moto, né, subindo o calçado. Falei, pô, tem alguma coisa estranha aí. E aí eu abordei um motociclista que passou por mim e falou, está tendo tiroteio na Cidade de Deus. E aí, né, a gente ligou, tá difícil a gente chegar aqui, não vai. Aí o pastor Alberto, não, fica tranquilo, volta para casa e tal. E a gente ficou um bom tempo ali naquele trecho, até chegar nessa bifurcação ali do Anil para a Cidade de Deus, e eu fui embicando o carro para a esquerda, para pegar o retorno ali, né, passar ali naquela entradinha da Cidade de Deus para voltar para a linha amarela. E quando a gente chegou já na bifurcação, quando estava livre o trecho para a gente seguir, a Andréia já ficou meio assim. Aí quando eu olhei, eu vi que tinha pessoas da comunidade se manifestando, queimando já pneu, e daqui a pouquinho soltaram 2 bombas, né, aqueles cabeção de negro, bum, bum. Rapaz, quando olhei, cadê minha esposa? Cadê a Andréia, gente? Pensei que a Andréia tinha sido arrebatada. Quando eu olhei para o lado, meu irmão, minha irmã, hoje, André, você vai fazer parte da ilustração da pregação. Aí, irmãos, a Andréia, ela estava assim, quase que literalmente, entre a porta do carona e a poltrona, né, o banco do carona ali. Eu não sei como é que ela fez ali, que ela se jogou ali naquele vãozinho, irmãos. E eu olhei assim e falei, Andréia, sai daí, cara, é bomba, não é tiro não. Aí a Andréia orando, Jesus, meus filhos, Senhor, a intercessão começou ali, irmão. Eu falei, misericórdia. Aí eu comecei a botar uma pilha nela. Eu falei, pô, André, estou até com vergonha, cara, é bombinho o negócio ali. Aí a gente começou naquela discussão, né? Ela me chamando de macho alfa, que estava me achando muito corajoso, está muito corajoso. E a gente foi batendo um papo, discutindo sobre essas questões. E é claro, né, irmãos, nós temos profissões diferentes. Os irmãos sabem a minha área, né? E às vezes a gente se prepara mais psicologicamente para essas coisas, mas não é que eu quero dizer que a minha esposa é o sexo frágil, né? Porque a Andréia, às vezes ela demonstra alguns medos, mas tem hora que ela é uma leoa, né? E uma certa ocasião ela conseguiu fazer uma coisa que eu não consegui, né? Eu tentei ser paraquedista, não consegui sair paraquedista, mas ela, nas matérias dela, ela teve coragem de voar de asa delta fazendo matéria, né? Na época que ela trabalhava na TV, e várias vezes lá quando ela trabalhou com Wagner Monte, né? Correndo atrás de tiroteio, né, André? Mas às vezes, irmãos, nós sofremos às vezes alguns sustos, né? Já passamos por sustos piores em algumas igrejas que a gente pastoreou, em que a gente ficou realmente no meio do tiroteio, e graças a Deus a bala perdida não encontrou a gente. Mas passamos aí alguns sufocos. Isso às vezes, né, gera aí alguns traumas, algumas preocupações, e mãe sempre tem preocupação aí com os filhos, e ela estava ali na intercessão. Então, queridos, eu estou falando isso porque o medo, até certo ponto, ele é natural de todos nós. Deus, quando nos fez, Ele até
nos constituiu aí de várias terminações, né, do nosso sistema nervoso, que se a gente meter a mão em alguma coisa quente, vai queimar a nossa mão. Então a gente tem que ter receio de várias situações, porque às vezes isso envolve um risco de vida, nossa segurança. Mas o texto fala aqui que Deus incentivou o Josué, que foi o substituto de Moisés, a ter coragem para enfrentar os desafios de conduzir uma nação à terra que Deus prometeu. Moisés foi um grande líder, né? Durante muitos anos, Josué foi o auxiliar de Moisés. E Josué, ele fez parte daquela equipe de 12 espias que foram espiar a terra, verificar se realmente a terra era aquilo mesmo que Deus havia prometido. E de fato, né, eles voltaram com um relatório tremendo. O pessoal falava que tinha cacho de uva de carregar nas costas, né? Nos ombros. Mas ele e Caleb tiveram uma visão de conquista. Os outros 10 falaram assim para Moisés: olha, realmente é isso tudo mesmo, mas tem uns galalau lá, tem um gigante, a terra, a cidade é toda fortificada, tem muralhas. Perspectivas diferentes. E eu estou falando isso, irmãos, porque ainda que a liderança que Deus chamou Moisés, constituiu Moisés, Josué, foi assim no nível altíssimo, no nível governamental. Cada um de nós que estamos aqui, exercemos um nível de liderança, seja no seu trabalho, na sua casa, aqui na igreja. Deus tem chamado o seu povo para exercer uma liderança profética, uma liderança espiritual. E nós, como igreja do Senhor, precisamos estar sempre pronto a recebermos os desafios que são impostos por nós através do nosso Deus. Então o Senhor falou para Josué: olha, aonde você colocar a planta dos seus pés, eu vou te dar. Vocês vão conquistar. Ser forte e corajoso. Mas nós sabemos, irmãos, que às vezes substituir uma liderança como a liderança de Moisés não é fácil. Assim também, quando nós, na nossa fase infantil, estamos debaixo da liderança dos nossos pais, e quando vamos crescendo, ganhando não só autonomia, né, entendendo as coisas, amadurecendo, mas também conquistando a nossa autonomia financeira e constituímos um novo lar, uma nova família. Isso traz muitos desafios para nós, para o homem, para a mulher, que é constituir uma família, né? Às vezes, quando a gente está ali na fase adolescente, a gente olha para o nosso pai, a gente olha para a nossa mãe, né? Quando eu namorava a Andréia, ela falava: eu quero ter filho não, filho dá muito trabalho, não é isso? Quando a gente é adolescente, às vezes a gente tem outros planos, outras prioridades, mas Deus vai nos dando maturidade, vai nos dando discernimento, capacidade para administrarmos crises, porque as crises, elas são inevitáveis na nossa vida. E certamente quando Moisés morreu,
se estabeleceu uma crise, uma transição de liderança. E agora o bastão estava com Josué. E tem hora, irmãos, que as coisas acontecem, não tem mais ninguém depois da gente para a gente passar o bastão. Nós que temos que resolver, nós que temos que decidir. Por isso que é importante que você entenda que o que estamos falando aqui nessa noite é algo espiritual, para a sua vida espiritual, para a sua maturidade espiritual, porque tem horas que você não vai poder falar com o pastor, tem hora que você não vai poder contar com a coordenadora do ministério de oração, com seu coordenador de ministério. Deus quer que você tenha autonomia espiritual com Ele, intimidade espiritual, e que você tenha a sensibilidade espiritual, que nós estamos combatendo o bom combate da fé. E Jesus falou: o mundo jaz no maligno. Então, querido, você não pode ter uma vida ofuscada. Você não pode viver uma espiritualidade opaca. Você tem que resplandecer a luz de Cristo. Você precisa exercer a tua autoridade espiritual. Porque aquilo que nós vemos, aquilo que nós tocamos, aquilo que nós sentimos, veio da onde, irmãos? Veio do mundo espiritual. Foi gerado através da palavra de Deus. O Senhor falou: haja luz, e houve luz. O nosso Deus é o Deus que criou a matéria. Tem um pastor, chamado, acho que ele está vivo até hoje, se eu não me engano, o pastor David Wang Shu, fez um livrinho, ele tinha um livrinho, eu lembro desse livro da época da minha adolescência, que foi uma febre, a quarta dimensão, que ele se referia justamente à realidade espiritual. O apóstolo Paulo disse que as coisas espirituais, elas são geradas, são discernidas espiritualmente. O homem natural não entende as coisas de Deus. Então, para nós entendermos as coisas de Deus, nós precisamos estar ligados com o Espírito Santo de Deus, sensíveis à ação do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo que conduz a igreja do Senhor, é o Espírito Santo de Deus que prepara a noiva para o encontro com o noivo. Então, somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Então há uma guerra espiritual, uma batalha que precisa ser travada, e muitas vezes, irmãos, nós vivenciamos no nosso dia a dia cercos opressores. Eu sei que o cristão, o servo de Deus, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Quem habita em nós é o Espírito Santo. Mas a palavra do Senhor também nos adverte, para que nós não demos a dar lugar ao diabo. É interessante, queridos, que quando a palavra de Deus fala acerca das tentações, ela nos orienta ao que? Fugirmos das tentações. Porque nós somos carnes. E quando a gente fala de fugir da tentação, são vários tipos de tentação, não é só tentação da área sexual, da lascívia, da prostituição. Mas tem outras naturezas pecaminosas.
Precisamos tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus também advertiu. A corrupção, a maledicência, palavras torpes. Às vezes nós somos tentados, porque às vezes entramos em circunstâncias que afrontam a nossa fé, que afrontam a nossa confessionalidade. E Jesus falou que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Então Jesus falou: aquele que crer em mim, como diz as Sagradas Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então eu e você, meus irmãos, precisamos ser uma fonte que jorre água viva. O mundo está sedento de Deus, e nós temos a fonte da água da vida. Jesus é a fonte da água da vida. Então nós precisamos estar sensíveis ao mover do Espírito Santo de Deus, para que quando nos depararmos com esses cercos espirituais, nós tenhamos a autoridade de Deus, para que no nome santo e precioso de Jesus, as muralhas de Jericó caiam em nome do Senhor. Não importa as circunstâncias, irmãos, Deus não está nem aí para a circunstância. Se nós estamos na pandemia, se está acontecendo isso na economia, se está acontecendo isso na política, o que Deus quer é que você tenha comunhão com Ele. Mesmo quando você estiver em ambientes áridos, em ambientes de adversidade, o nosso Deus é o Deus que faz jorrar água onde? No deserto. Faz jorrar água da rocha. Mas é interessante, né, irmãos, que nós vemos aqui várias vezes o Senhor falando para Josué: ser forte e corajoso. Agora, irmãos, como eu falei aqui no início, né? Às vezes nós recebemos níveis de desafio espiritual, situações que a gente fica assim: como é que eu vou resolver isso? E tem horas, irmãos, que as coisas acontecem, que elas saem totalmente do nosso controle. Nós, como seres humanos, gostamos de ter o controle das coisas, o controle financeiro, o controle na área sentimental, o controle da nossa saúde. Mas às vezes, irmãos, acontecem situações que nós perdemos o controle em uma dessas áreas. Mas Deus falou para Josué, após a morte de Moisés: ser forte e corajoso. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés. E Deus foi no detalhe, né? Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Só que tinha um detalhe, irmãos. Moisés já estava rodando com aquele povo 40 anos no deserto. Um povo com mentalidade de escravo. Um povo que teve a sua mente condicionada durante vários anos, sendo subjugado.
Mas isso é uma das coisas que eu mais me admiro do povo de Israel, irmãos. A gente sabe que teve gente que murmurou, teve gente que pereceu no deserto, porque foi desobediente à palavra de Deus, não acreditou na palavra de Deus. Aquele povo foi humilhado ao extremo. Mas lá na aflição, eles clamaram pelo Deus vivo. E a palavra de Deus diz que o Senhor ouviu e desceu para resgatar o seu povo, para cumprir a promessa que tinha feito a Abraão, seu amigo. Deus é Deus de promessa, irmãos. Quando nós clamamos a Deus, quando nós buscamos o Senhor, quando nos humilhamos diante dEle, creia, Ele vem ao nosso socorro. Aquele povo que estava lá com a mente escravizada, mas Deus, Ele tem os seus métodos, Deus, Ele tem uma maneira maravilhosa de libertar o seu povo. Não apenas uma libertação de um jugo militar, de um jugo opressor, de uma nação sobre a outra, mas também uma libertação integral, uma libertação completa, para que a nossa mente não fique cativa, nós não tenhamos uma mentalidade de escravos. E a gente vive, irmãos, numa sociedade que o tempo todo tenta cativar ou deixar cativa a nossa mente. Mas nós precisamos, como diz o apóstolo Paulo, eu, apóstolo Paulo, prisioneiro de Cristo. Paulo se fez prisioneiro de Cristo, porque ele tinha convicção de que todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria, não era nada diante do conhecimento de Cristo. Então, amados, o Senhor tem nos chamado para grandes desafios, e que você nessa noite possa se colocar como Josué se colocou diante do Senhor. Às vezes o medo, o receio de nós verdadeiramente nos entregarmos ao Senhor, de nos entregarmos aos projetos que Deus tem para a nossa vida. E Jesus lá em Mateus 6,33, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu sei que tem vários irmãos aqui que têm experimentado essa bênção, a bênção que é consequência da obediência ao Senhor. Foi isso que o Senhor orientou a Josué: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então, quando a nossa vida ela é pautada pelos valores da palavra de Deus, o Senhor faz com que nós sejamos bem sucedidos. As bênçãos materiais são consequência de uma vida com Deus. E ser abençoado, quando Deus falou para Josué ser forte e corajoso, não significava que Josué ia ficar sentado esperando as coisas acontecerem, não, irmãos. Mas ele tinha que entrar lá naquele lugar, ele tinha que se preparar.
Olha o que diz aí no versículo 9: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então eles tinham que enfrentar aquele povo, irmãos. Eles tinham que vencer aquela batalha, e o Senhor estava dando as garantias que ele faria coisas extraordinárias. Por isso que lá no capítulo 3, depois o Senhor, Josué, disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou os sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. A arca da aliança representava o que? A presença de Deus. Então a presença de Deus ia à frente. Então, amados, diante dos nossos desafios, diante dos nossos receios, os nossos medos, nós precisamos colocar o Senhor. E não é demérito algum a gente, às vezes, nós confessarmos os nossos medos, os nossos receios, diante dos desafios que são muitos. Mas certamente é um mérito quando nós erguemos a nossa voz e declaramos que o Senhor é o Deus que peleja por nós. Dele vem a nossa salvação. Então, se você nessa noite está aqui por uma causa, se você está aqui nessa noite colocando os seus medos, as suas inquietudes, as suas preocupações diante do Senhor, creia poderosamente, porque Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que pedimos e pensamos e infinitamente mais, irmãos. Então, que nessa noite, o Senhor que deu vitória ao povo de Israel, que fez com que aquelas muralhas que pareciam ser intransponíveis diante do povo de Deus. E às vezes a gente se depara, né, irmãos, com situações que parecem que vai parar a gente. Mas Deus mandou que o povo rodeasse a cidade com louvores, com adoração. Chegou o momento, né, irmãos, que as muralhas caíram por terra e o povo alcançou a promessa do Senhor. E eu creio que nessa noite Deus também estará cumprindo a promessa dele nas nossas vidas. Nós não estamos aqui para barganhar com Deus, mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus provedor. Ele é um Deus que age e interage com aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Ele sabe de cada uma das nossas necessidades. E certamente Ele está cuidando de cada um de nós. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Nós vamos orar ao Senhor. Eu não sei o que você tem colocado nessa noite diante do Senhor, se você está aqui intercedendo por alguém, se você está enfrentando uma batalha espiritual no campo da saúde, se você está enfrentando uma batalha espiritual no campo financeiro, ou se você está enfrentando algum problema que esteja gerando algum tipo de depressão, de desânimo, de prostração, o Senhor nessa noite, Ele te chama, e Ele diz para você: ser forte e corajoso, tome as armaduras espirituais. O Senhor nessa noite quer te dar armaduras espirituais, para você combater o bom combate da fé, e permanecer firme na sua palavra, para toda boa obra na casa de Deus, e aonde o Senhor te enviar.
Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, e que o teu Espírito Santo esteja testificando essa palavra em cada coração, de cada irmão, de cada irmã, daqueles que estão participando conosco pela internet. Senhor, libera agora a tua palavra que cura, a tua palavra que muda as circunstâncias, Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, visita neste momento aqueles que estão enfermos, aqueles que estão até desenganados, alguns que estão entubados nos leitos de hospitais, talvez até desenganados pelos médicos, mas a última palavra vem do Senhor. Então nós te pedimos, Pai, libera a cura nesse momento. Senhor, desfaz agora todo medo, desfaz agora, Senhor, toda ação devastadora que esse vírus causa no organismo dessas pessoas, desses irmãos, dessas irmãs, da nossa lista de oração, nos nossos grupos de WhatsApp. Visita cada nome, Pai, cada família, Senhor, aqueles que estão passando por situações financeiras difíceis em consequência dessa pandemia. Deus, tem misericórdia. Tu és o Deus que abre portas onde não há portas. E Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. E nós queremos nessa noite exercer a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Ainda que os nossos olhos não estejam vendo, a nossa mão não esteja tocando a bênção, Pai, fisicamente, mas nós cremos que o Senhor já tem liberado uma palavra de provisão para cada um de nós aqui nessa noite, Pai. Oh Senhor, visita cada família, Senhor, cada lar, joga por terra todo espírito de confusão, todo espírito de contenda. Senhor, nós repreendemos toda palavra de maldição sobre as famílias dessa igreja. Caia por terra todo encantamento, toda feitiçaria, em nome do Senhor Jesus. Sabemos, ó Pai, que existem pessoas que muitas vezes vão para as encruzilhadas, para as cachoeiras, para fazer feitiçaria contra o teu povo. Nós repreendemos agora em nome de Jesus toda feitiçaria, toda palavra de maldição, todo encantamento, porque a tua palavra diz que nenhuma arma forjada das trevas prosperará contra o teu povo. Por isso, Senhor, nós ministramos a tua graça, a tua paz sobre o teu povo, e que essa igreja, que este lugar seja a casa do pão. Certa vez o Senhor falou para os discípulos: a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. Que nós, como igreja do Senhor, possamos estar focados nesse alimento espiritual, para que essa casa seja a casa de cura, seja a casa de salvação, de libertação, de avivamento. Porque a tua palavra diz que nos últimos tempos toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua igreja em nome de Jesus.